a estatística no sentido da física estatística. Então, esse livro do White é um livro muito bom. Se a gente quiser entender a fundo o papel dessas simetrias discretas na natureza, na descrição das partículas, né, e na descrição das partículas através dos campos, né? Porque a teoria de campos, ela não nasceu do nada. Porque o que as pessoas estavam interessadas, como vocês viram quando eu falei na primeira aula sobre os trabalhos de Dirac, o que se estava interessado era entender as partículas que estavam aparecendo. Apareceu o elétron, apareceu o próton, apareceu o fóton, apareceu o neutrino, apareceu o nêutron, apareceram os muons, apareceram os mesons pi. Então estão aparecendo partículas e partículas e partículas. Que física descreve esses objetos? Então a teoria de campos, ela nasceu como uma forma de descrever as partículas. Então foi assim, desde o trabalho de Dirac de 27 até o início da década de 60. Até o início da década de 60, não se pensava em outra maneira de se fazer física de partículas, era uma teoria de campos. No início da década de 60, a teoria de campos entrou em crise. Então se achava que a teoria de campos falhava para descrever as interações fortes. E aí houve um êxodo da área. Uma área ficou meio maldita, no sentido de que, não, a teoria de campo foi muito legal, mas ela falhou para as interações fortes. E aí o pessoal migrou para um outro formalismo, um outro approach, para descrever interações fortes, que era chamado approach da Marquise, ou approach do Bootstrap. E aí, mas muita gente ficou fiel à teoria de campo. Salam, Dirac, Weinberg, Lacho, teve uma turma aí, Higgs e England, bom, Schwinger, teve a turma que falou, não, a teoria de campo não falhou. É um momento em que ela não está sabendo tratar essas interações, mas a gente pode apurar melhor. E aí, durante de 61 a 68, praticamente a teoria de campo ficou meio abominada. Tanto é que o mecanismo de Higgs, tudo isso foi resolvido em 63, 64, 65, e a coisa ficou meio despercebida, porque a teoria de campos estava embaixo. Em 1968, com o aparecimento, com os experimentos, aí foi experimento do SLAC, né, lá em Califórnia, na Universidade de Berkeley, fizeram os experimentos com o chamado Big Mass Scattering, prótons e nêutrons em alvo e elétrons superenergéticos batendo nos prótons e nos nêutrons. Descobriu-se que os prótons e nêutrons eram compostos por quarks, que já tinham sido previstos, teoricamente, pela teoria de campos no início da década de 60. Então isso deu um upgrade na teoria de campos. Mas só que tinha uma coisa a mais. O processo de espalhamento desses elétrons altamente energéticos pelos prótons e nêutrons, a teoria nova, que estava substituindo a teoria de campos, falhava clamorosamente. E aí o pessoal falou, bom, agora a gente está perdido de vez, porque já não tem teoria de campo e já não tem bootstrap. Para onde a gente vai? Aí chegou um físico matemático, que chegou e falou, Szymanski. Ele fazia uma física matemática muito ortogonal à comunidade da física, mas ele sabia modelos, são as coisas que é bom saber como é que a história da ciência funciona, porque ele fazia coisas que as pessoas diziam, pois isso é pura matemática, isso não leva a nada, trabalho completamente inócuo para a física. E aí ele falou, olha pessoal, vamos lá, tudo bem, eu sou um zero esquerdo, mas eu conheço modelos matemáticos que reproduzem exatamente esse resultado que vai acontecer. Então deve ter alguma coisa desses modelos matemáticos. Aí o pessoal, com isso, voltou para a teoria de campos. E aí o pessoal voltou para as teorias de Young Mills, que já tinham sido também descobertas, lançadas, mas aí todo mundo não deu muita bola por conta disso. E aí houve essa ideia, e daí a coisa retomou fortemente. A teoria de campos voltou, ela saiu do exílio e voltou como sendo a melhor forma matemática de nós descrevermos as partículas elementares. Então hoje, nós temos a teoria de campos, ela nasceu como sendo uma abordagem matemática, um formalismo, para descrever partículas. A gente abre mão do conceito de partículas, vai para a mecânica quântica, a partícula virou onda. Então se a partícula é uma onda, você desmaterializa a partícula e diz que a partícula é uma onda, você diz, essa onda é descrita por um campo. Então o campo é uma forma de você desmaterializar a partícula. E aí você tem um formalismo matemático muito mais eficiente para descrever a partícula. Só que hoje,
a gente começa a ver que essa abordagem, né, de campos para descrever partículas, ela está na matéria condensada, ela está na física nuclear, ela está na astrofísica, ela está na cosmologia. Então ela tomou a cena, se popularizou, porque se viu que é uma abordagem muito eficaz para descrever problemas de física. Hoje em dia, por exemplo, a cosmologia, você não sabe o troço na cosmologia, bota um campo escalar. Esse campo escalar pode descrever, em média, alguma coisa. Então, assim, a cosmologia hoje ela se vale muito da teoria de campo. Pensar que a cosmologia é o oposto da física de partículas. Quando você está falando de 10 a menos 15 metros, aqui você está falando de 10 a 19 quilômetros. Então tem uma escala, você tem o quê? Uma escala de 35 ordens de grandeza. A teoria de campos, ela vale isso tudo. Ela vale desde a escala subnuclear até a escala cosmológica. Então você tem uma teoria física que passeia por 30 ordens de grandeza, não é trivial. A mecânica clássica esbarra quando você chega já na ordem de grandeza do núcleo, da núcleo do átomo. Mecânica clássica, 10 a menos 10 metros, ela escreveu. Então, então é um formalismo que serve para muitas coisas. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Então, às vezes é muito importante, né, saber a origem dessas coisas, porque as coisas se disseminam, né, quando elas às vezes são feitas para descrever algo, elas acabam descrevendo muito mais coisas. É o caso da teoria de campo. Hoje a gente sabe, a teoria de campo é incompleta, a gente talvez precise ir além da teoria de campo, que é a tentativa da física de cordas, extrapolar um pouquinho mais o conceito de a relação entre campo e partícula. Né? Mas é sempre baseado na ideia dos campos. Tinha mais alguma coisa? É a questão da invariância da CPT. temporal, CPT da. Você falou que você poderia ter um decaimento de elétron mais, elétron menos, em 2 fótons, a 10 a 6 segundos positivo. Tipo, fóton, Elétron mais, produzindo é mais é menos. Aniquilação. Né? Todo mundo já fez esse processozinho lá na física 4, né? Esse não era disso. Né? Esse não foi medido experimentalmente. Então, você falou que ao contrário, elétron mais, elétron Esse sim. Fóton. Esse aqui já foi medido experimentalmente. Esse aqui sim, esse aqui não. Daí a pergunta é, se você é invariante temporal, Reversão temporal. por que um não pode... Você pegou o segundo? Não, teoricamente tudo bem. A questão é experimentalmente. Você fazer espalhamento com fótons, você tem influência muito grande de fótons de outras fontes. É uma questão tecnológica, não é uma questão teórica. Teoricamente esses dois processos estão relacionados. Estão relacionados. Isso. Então eu queria só dizer para vocês o seguinte, a interação eletromagnética, ela respeita CP e T. Então sempre que vocês olharem uma teoria eletromagnética, agora que vocês sabem como essas invariâncias separadamente funcionam, vocês podem verificar. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, em 3 dimensões, o que é um eletromagnetismo plano, e aí a gente vai ver que tem pode ter um problema sério com a paridade, que é o que é feito para descrever supercondutores planares. Né? Bom, então, eu estou deixando isso, deixo como exercício para vocês verificarem, por exemplo, a invariância CPT do eletromagnetismo axiônico que a gente falou lá. Oi? Fala mais alto, porque senão quem está ouvindo lá fora do Brasil não vai... Vocês vão um processo físico que tem uma direção privilegiada no tempo, porque quebrou essa simetria. Quebrou essa simetria. Se você fixar uma direção privilegiada no tempo, é isso. Estou dizendo que se você não tem nenhuma direção privilegiada no tempo, como se você também não tem nenhuma direção privilegiada no espaço para ter a paridade. Bom, só dar uma dica final. O elétron, então se nós olharmos, por exemplo, a interação magnética, então quando a gente pega um dipolo magnético, acho que todo mundo lembra do curso de Física 3, quando um dipolo magnético é colocado em interação com um campo magnético, a energia de interação entre um dipolo magnético e um campo magnético é dada dessa forma. Então isso aqui, vou colocar assim, energia de interação de um dipolo magnético. Então, dipolo magnético. Então, esse dipolo magnético aqui, ele está orientado na direção do spin. Ele é a razão que a gente chama razão giromagnética, que é um número que pode ser 2, ou dependendo, né? Mas geralmente para partículas relativísticas ele vale 2, G.
a carga da partícula sobre a massa. E aqui vem o spin. Então, o momento de polo magnético, ele fica na direção do spin, ele sempre se alinha com o spin. Ou, quer dizer, alinha ou anti-alinha, depende do sinal da carga. Se a carga for positiva ou se for negativa. Mas a direção do momento magnético é a direção do spin. E aqui está o campo magnético. Se nós olharmos, então, a invariância paridade, então nós tínhamos visto na aula de ontem. A paridade, ela mexe, né, com o campo magnético. O campo magnético, por transformação de paridade, ele é um pseudo-vetor. O campo magnético é rotacional de A. Eu tinha visto ontem que, por uma transformação de paridade, né, o filhinha é igual ao φ, isso é paridade. E o potencial vetor, ele é um vetor, ele é refletido por transformação de paridade. Isso dava para nós que o campo elétrico, né, que é menos gradiente de φ, menos dA dt. Como isso aqui muda, então o campo elétrico, ele muda de sinal, de paridade. Mas o campo magnético, que é rotacional de A, o rotacional muda de sinal, o A muda de sinal, então o campo magnético vai nele mesmo. Então o campo magnético não muda de sinal por transformação de paridade. Então, o campo magnético mantém o sinal dele. O spin, ele é momento angular. Vimos ontem também que o momento angular, sendo R vetorial P, se eu faço uma transformação de paridade, isso muda de sinal, o momento linear muda de sinal, porque ele é dx dt. Então, claro que o momento angular vai nele mesmo. O momento angular, então, como o campo magnético, é um pseudo-vetor. Então, por paridade, o spin é um tipo de momento angular, é o chamado momento angular interno da partícula. Então, esse cara não muda, então, essa energia de interação é invariante por paridade. Então, tá legal. Então, isso aqui é invariante de paridade. Se a gente pegar agora a interação de polo magnético e polo elétrico, então a energia de interação de um dipolo elétrico com um campo elétrico é a mesma coisa, é menos o momento de dipolo vezes o campo elétrico. Por transformação de paridade, o campo elétrico muda de sinal. E o momento de dipolo elétrico? Vamos pensar. A partícula está em repouso. Estou no referencial de repouso dela. Então, se eu estou no referencial de repouso dela, qual é o único vetor que eu tenho à disposição? Ela não tem momento. Só o spin. Então, se a partícula, se eu vou para o referencial de repouso da partícula, e ela tem uma grandeza que é vetorial, que é o seu dipolo elétrico, o único jeito é esse dipolo se orientar com o spin, porque eu não tenho outro vetor à disposição. Então, de qualquer maneira, o momento de dipolo elétrico também tem que ser proporcional ao spin. Da mesma forma que o momento de dipolo magnético é o magneton de Bohr vezes o spin, o momento de dipolo elétrico, ele tem que uma constante proporcionalidade, vou colocar o momento de dipolo vezes o spin. Ele é algo na direção do spin. Então, por transformação de paridade, o spin não muda, mas o campo elétrico muda. Então, olha o primeiro quebra-cabeça da teoria eletromagnética. O momento de dipolo elétrico do elétron viola a paridade. Eu estou falando desde ontem que a paridade é invariante das interações elétricas. Então, da onde é que vem isso? Da onde é que vem essa quebra de paridade? Então é lembrar que nós estamos no século XXI, que eletromagnetismo só faz sentido se ele for incorporado à teoria eletromagnética. Então o que nós temos aí, a teoria de Salan, Glasgow, Leiber, é que nós temos uma interação mais ampla, chamada interação eletro-frata, electroweak.
Em geral, o que a gente faz é isso. Joga fora a interação fraca e diz, ó, vamos estudar o livro do Jackson. Mas o mundo está aqui, ó. Então, será que esse troço aqui, porra, não deixa nenhum resíduo aqui? Será que essas interações são tão ortogonais assim? Ou é uma escolha nossa por razões disciplinares? Fala assim, é muito difícil um garoto de 18 anos aprender teoria prática. Você decide por ele, você decide que ele é burro, né? Então, o projeto escolar é esse, os estudantes são imaturos, eles não vão entender a interação prática. Então, deixa eles pensarem que o mundo é só eletromagnético, né? É assim que eles decidem por nós, né? Só que não dá mais. Não dá mais para esconder embaixo do tapete. E a teoria eletromagnética, ela é eletromagnética. Claro que, obviamente, dentro de boas aproximações, em situações bastante genéricas e especiais, o eletromagnetismo sozinho sobrevive. Mas hoje nós estamos num limite de testar ao máximo as teorias do mundo. Então, hoje a gente tem tecnologia para botar o dedão lá dentro do elétron e falar, cara, esse cara tem momentos de 30 anos atrás, tudo bem, mas hoje dá. Aí você fala, você tem momento de polo elétrico, ele interage com o campo elétrico, porque tem a paridade. Então você fala, onde é que está? Então vamos lembrar o seguinte, ontem eu falei para vocês, que em 1956, Li e Yang falaram, paridade é violada nas interações fracas. Paulo não acreditou, ninguém. Mas depois, no ano seguinte, a Madame Wu provou que era verdade. Então está aqui, ó. A interação fraca, ela tem um canal de comunicação com a interação eletromagnética. O fóton que está aqui, ele deve a sua identidade, ele deve completamente a sua origem ao bóson de Higgs, que está aqui. O bóson de Higgs está aqui. Mas é ele que fez o Fiat Lux. Sem ele, não tinha Fiat Lux. O Fiat Lux não está nas equações de Maxwell. O Fiat Lux está no bóson de Higgs. Então, se a gente tem um fóton hoje aqui, por trás disso tudo teve um bóson de Higgs, alguns. O bóson de Higgs não acende a luz, mas ele faz acender. Então, quem está por trás do eletromagnetismo, quem está por trás do elétron é o bóson de Higgs. Quem está por trás do fóton é o bóson de Higgs. Então, ele está aqui, mas ele está manipulando a física que nós estamos vendo aqui. Então, ó, da onde é que sai isso aqui? Isso aqui tem que sair do setor fraco. O elétron lembra que um dia eu fui parte de uma teoria mais forte, uma teoria mais ampla, que é a teoria eletrofrágil. Hoje, tudo bem, eu estou aqui preso no átomo, estou numa situação de exílio, mas, cara, a qualquer momento eu estou pronto para reencontrar os meus parceiros. Me joga no acelerador que eu vejo. Quando botou o elétron lá no LEP, né, na década de 80, final da década de 80, toda a década de 90, o elétron correu nos canais do LEP, e aí o elétron se encontrou, felizmente, deu bom dia, boa noite, para o bóson de Higgs, para o W+, para o W-, para o zero. Então, nós não podemos esquecer que a física que está aqui, ela é um resíduo de alguma coisa mais ampla que está aqui. Então, para a gente entender hoje o momento de polo elétrico do elétron, eu tenho que sair do eletromagnetismo e pensar, não, o eletromagnetismo, ele é uma parte do modelo padrão. E aí eu tenho que consultar o modelo padrão para poder entender esse tema. Certo? Então, estou dando para vocês um exemplo simples, né? Um exemplo bem concreto aí. Esse momento de polo elétrico, a última medida dele, acho que eu trouxe aquele dia, deixa eu pegar aqui, está no Science de 2014. Todo mundo já consultou o arcaico hoje de manhã? Quem fez o exercíciozinho e a oração da manhã? Então, está nesse arcaico aqui. É, 2013, outubro, 75, 34. Ele não foi um experimento do LHC, ele está nessa sessão de
Atomic Physics. Parece? E ele foi publicado no Science, eu acho que eu tenho a referência, se você tem referência de Science aqui. Janeiro de 2014, tá? Página 260. Então, nesse artigo aqui, vocês encontram a discussão do momento de polo elétrico, que é uma física, então, que tem que ser vista, aliás, além do modelo padrão, porque nem o modelo padrão reproduz o resultado esperado. O modelo padrão dá um resultado 10 ordens de grandeza abaixo. O eletromagnetismo diz que é zero, então está fora de cogitação. O modelo padrão dá um valor 10 a menos 39. O valor experimental é 10 a menos 29. E aí a gente está buscando física nova, além, deve ter alguma física ligada ao, fora do modelo padrão, exterior ao modelo padrão, que vai responder pelo momento de polo elétrico. Mas como a escola elétrica experimental já estava boa? 2012 ele já estava com uma boa precisão. Essa previsão vamos dizer assim, pode-se dizer que é uma descoberta, um valor mais de 5 signos. Tem grau de confiabilidade. Pois não? Na época da descoberta do espinho, foi também uma coisa que, em princípio, alguma coisa anômala que apareceu e foi proposto que devia ter um número quântico novo, né, para explicar essa situação. Existe a possibilidade de que seja um número quântico novo aí também, ou isso já está excluído? Eu acho que sim, Gabriel. Eu acho que não está excluído. Eu acho que tem uma grande física. É uma questão fundamental. Digo, Zé, será que vale a pena fazer um doutorado nisso? Acho que é um projeto meio arriscado, um doutorado. Mas eu acho que é um projeto de pesquisa muito consequente. Eu acho que para a pessoa que já não tem uma pressão, doutorado tem que ser 4 anos, tem que ter publicação, você pode até fazer um doutorado, fazer alguma questão tangencial nessa. Eu estou orientando uma tese nessa direção, mas assim, é uma coisa mais despretensiosa. Mas se você quiser debruçar sobre essa questão, eu acho que essa questão é bem profunda. Acho que é uma questão que deve ter uma física nova. Eu acho que pode ser um casamento maior entre a gravitação e as teorias, e o modelo. Tá? Mas é assim, é uma especulação. Tá? Mas eu acho que você tem razão. Eu acho que pode ser que tenha um número quântico, alguma coisa mais. Vamos lá. Sinal de quê? Recreio? Já entende? Está cansativo, sei. Dá para a gente trabalhar mais 40. O relógio está 25, vocês também estão mais 3h27, né? Então dá para a gente ir até 10 para as 4, então mais ou menos mais 23 minutos. Vamos lá, pessoal. Então agora, e eletromagnetismo, tudo bem, agora a gente falou de eletromagnetismo no mundo que a gente vive. Mas por que eu preciso mexer com as dimensões? Né? A matéria condensada, ela tem hoje vários exemplos, né? Não só hoje, já de alguma, né, há uns cerca de 30 anos, a matéria condensada tem dado para nós uma série de exemplos interessantes de física em baixa dimensionalidade. Então, alguma física que eu posso fazer. Eu estou sempre pensando assim, eu tenho um tempo, tá? Uma direção temporal. Então, para mim, nós não estamos naquela ideia de não estamos perto de uma superestrela e há uma transição de assinatura. Para nós, tem um tempo só. Então, vamos fazer o seguinte. Um tempo. Agora eu posso ter uma dimensão espacial, posso ter 2 dimensões espaciais, posso ter 3 dimensões espaciais, vou colocar, posso ter 4 dimensões espaciais, e se eu acreditar em supercordas, eu posso ter 9 dimensões espaciais.
Então, eu posso viajar em todas essas dimensionalidades aqui, pensando que uma dimensão é sempre o tempo. E aqui são dimensões meramente espaciais. Nós estamos aqui. Então, a nossa física está aqui. Aqui nós temos a nossa matéria, os nossos átomos, as nossas moléculas. Né? Agora, eu posso estar aqui. A matéria condensada me diz que a baixa dimensionalidade pode ser uma dimensão espacial ou podem ser duas dimensões espaciais. Por exemplo, né, quem trabalha com esses monotubos de grafeno, praticamente é uma dimensão espacial. Ou se a gente trabalha com grafeno. Grafeno é uma superfície. É a superfície mais, vamos dizer, é o espaço mais plano que nós temos na matéria, em forma mais plana, é uma camada atômica. Você tem grafeno com uma camada atômica de carbono ou com duas camadas atômicas. É onde você chegou ao extremo máximo de formação de filme físico. Então, nós temos fenômenos da matéria condensada que se passam com uma dimensão espacial ou com duas dimensões espaciais. Nós estamos aqui. Aqui hoje, aqui nessa região aqui das duas dimensões, nós temos uma coisa bastante interessante, que é a chamada correspondência ADS3, matéria condensada. Então, a matéria condensada hoje, ela tem vários resultados interessantes no plano. Eu preciso fazer uma teoria planar. Agora, nós vimos, falei com vocês, ontem dei a referência para vocês, daquele paper do Kizang Ito, que agora nos traz a matéria condensada para 4 dimensões espaciais. Então aqui a gente teria os chamados supercondutores topológicos. Então aqui nós estamos falando de física de matéria condensada. E aqui também, nessas 4 dimensões espaciais, nós estamos falando de alguma coisa ligada ao nosso mundo, física de partículas, que é o que a gente chama ADS-5 CFT. Então, às vezes, nós precisamos, na nossa área, por exemplo, nós estamos muito focados em 5 dimensões por questões ligadas, por exemplo, à física de interações quânticas, neutrinos. Então, as teorias de corda nos mandaram uma mensagem de que, e Dirac já tinha dito isso em 1963, no PIPT, no Journal of Mathematical Physics, né, que existe uma física relevante em 5 dimensões com consequências imediatas em 4 dimensões, espaço-temporal. Então, o que o paper do Dirac, o Journal of Mathematical Physics, diz é que esse espaço, com tempo, em 4 dimensões espaciais, ele pode mandar uma mensagem para esse mundo aqui. Amanhã o trabalho que o Felipe vai apresentar, acho que primeiro 20 minutos ele vai fazer uma apresentação do projeto dele de BIBIC, ele vai mostrar um pouquinho qual é a relação do eletromagnetismo daqui para cá. Então eu vou deixar isso que tem os slides prontos, bota aí para vocês. Isso aqui é o que a gente chama, é a chamada conjetura de Maldacena. E aqui nós temos a física de baixa dimensionalidade da matéria condensada. Quer dizer, o que a gente tem aqui, qual é a física que nós temos por aqui? Nós temos efeito Hall quântico, vou botar assim, quantum Hall effect. Então, o efeito Hall quântico pode ser inteiro ou fracionário, sobretudo fracionário, é bem interessante. Ó. O efeito Hall quântico está aqui. Nós temos aqui a fracionalização carga-spin. Nós temos aqui o grafeno. E nós temos aqui os supercondutores do platão. É o Height-C. Supercondutores, que chama aquelas cerâmicas supercondutoras a altas temperaturas. Então isso tudo é essa física aqui. Então a gente é estimulado, né? Então eu diria, que às vezes você pode pensar a uma certa ideologia, né? De falar que é importante para dimensões mais altas, porque esses caras da teoria de campos, esses caras da supergravidade, da supersimetria, da quantum gráfica, da física de corda, estão levando vocês para 5, 6, 10 dimensões, né?
O negócio que está levando vocês é a matéria condensada. Então, tem estímulo da matéria condensada para ir para a quinta dimensão. A matéria condensada ainda não nos levou para 10 dimensões. Talvez nunca nos leve. Mas já levou para 5. Então já mostra que se a matéria condensada vai para 5, por que a física de partículas não pode ir para 10? Já que a gente tem tanto. Quanto mais elementar o mundo, mais você tem contato com a estrutura do espaço-tempo. Quem diz que o mundo tem 4 dimensões? Tem. Nem a formiga. A formiga deve ter mais coisa. Se você quiser hoje ver o mundo, não adianta ir pegar uma nave espacial. A gente tem que ir no interior do átomo, interior do núcleo, interior do próton, interior do quarto. Você chegar lá dentro, que você vai começar a perceber o escalarial da vida. 6 dimensões, 6. Pode falar. O senhor mencionou, não sei se foi na aula passada ou atrasada, que já tinha materiais físicos mesmo em 4 dimensões. A topologia 4. Não, mas a gente visualizaria isso? Só você deu um artigo. Eu esqueci, eu ia trazer referência. Vou trazer a referência amanhã. Se alguém tiver a gentileza de me lembrar, passa o e-mail, vocês que eu curto, às vezes você. Passa o e-mail de novo. Vou trazer a referência para vocês do site do Grupo de Israel, que mostra, eles construíram um material em laboratório. O material é 3D, mas a topologia é 4D. Então, de topologia, não de geometria. Mas tem algum material que tem. Tem, eles falam de. Não, mas eu digo, tem geometria em 4 dimensões? Não, geometria não. Topologia. Não. Topologia. Mas nesse caso ele seria geométrico ou topológico? Seria topológico. Topológico. A teoria de campo que eu mostrei, outro trabalho do William, é uma teoria topológica. Mas e para as... Agora, um instantinho só. Se você olhar o trabalho, o que nós temos é um mundo em uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Mas essa física que está se passando aqui, você só consegue entender se você tiver uma geometria 4D. Você não consegue ter justificativas físicas para aqueles fenômenos se você não perceber que existe uma geometria. Não é uma topologia, uma geometria 4D. Não, tudo bem, mas isso até então está marcado na física de hoje, né? Tá. Agora, eu digo, existe na questão da CFT e da A DSFT, que você supõe dimensões extras. isso. Essas dimensões são topológicas ou geométricas? Geométricas. Você pode fazer uma teoria topológica em 10 dimensões, mas as 10 dimensões são geométricas. Tem uma métrica. Tem uma métrica. Não tem um espaço topológico só, tá? Oi. A matéria condensada, você vai para mais dimensões, etc. Mas a pergunta que tem é depois que você, com a matéria condensada, aprende a modificar máxima. Pois é. O que a gente precisa ver? Por que isso aqui vai me levar a modificar mais? Vamos ver já. Eu acho que uma coisa clara é que você, o eletromagnetismo tem uma surra de supercondutividade. Sim. Já começou lá. Os grandes foi descoberto. Nos 11. Depois vai ter aquela experiência. 100 anos que... teve 100 anos da supercondutividade. Foi uma surra que apesar da condutividade. Então, assim, um 7 mais do que é 100 anos. 7 anos não. Então, olha só, vamos pensar o seguinte. Então, suponhamos problema, questão de pesquisa. Bom, como é que eu escrevo as equações de Maxwell em 2 dimensões? Então, estou em um mundo de 2 dimensões, tem um tempo e 2 dimensões espaciais. Então, vamos dizer, eu tenho um sistema, eu posso trabalhar, vamos dizer, eu escrevo meu plano por coordenadas x, y, por coordenadas r, θ, como vocês quiserem, coordenadas cartesianas, coordenadas polares, se quiser pode botar também coordenadas hiperbólicas, não importa. Então, a gente tem um plano, posso trabalhar com as coordenadas que eu quiser. Então, eu tenho que descrever alguma coisa ligada ao campo elétrico e alguma coisa ligada ao campo magnético. Então, em 2 dimensões. Então, claro, todos 2 são vetores bidimensionais. Aí vamos pensar. O que é fundamental para nós? A base do eletromagnetismo ela não está nos campos, nós já estamos entendendo.
uma física mais fundamental, ela nos revela que a base do eletromagnetismo está nos potenciais. Então a gente sabe que é melhor trabalhar com os potenciais. Porque os potenciais é que tem a simetria do eletromagnetismo. A simetria de calibre está aqui, não está aqui. Então é aqui que está a simetria controladora do eletromagnetismo. A simetria de gate está aqui. Então vamos ficar aqui. Aí a gente vai pensar o seguinte: o campo elétrico é pegar o campo eletrostático menos o gradiente de φ. Então, se eu tirar o gradiente, qualquer que seja a dimensão, o gradiente é um vetor, ele é ddx, ddy. Se eu for para uma dimensão, ele é ddx, ele tem uma componente só. Se eu for para 5 dimensões, é ddx, ddy, ddz, ddw, sei lá, ddρ. Então o campo elétrico é um vetor. Agora, vou pegar o campo magnético. O campo magnético é rotacional de um vetor. O rotacional de um vetor é transverso ao vetor. Então, o rotacional não pode estar no plano. O que é o rotacional? Vamos pensar aqui. Se a gente fizer uma visão tridimensional do rotacional. O rotacional é um vetor. A componente x desse vetor é dy a z menos dz a y. A componente y desse vetor, dz a x menos dx a z. E a componente z desse vetor é dx a y menos dy a x. Então, se eu estou no plano, eu não tenho coordenada z. Se eu estou no plano, eu não tenho componente z. Então, dx é zero. Se eu estou no plano, eu não tenho coordenada z. Eu não tenho componente z. Então, não tem dy. Então, só isso aqui sobra no plano. Então, no plano, isso aqui, o campo magnético só tem uma componente. Então, ou ele é escalar ou pseudo-escalar. Então, se eu me restringo a 2 dimensões espaciais, tem que arrancar fora a flecha. Primeira providência. Tem que ser um B. Agora a pergunta, ele é escalar ou pseudo-escalar? Em 3 dimensões, em 4 nossas 3 dimensões espaciais, ele é um pseudo-vetor, que ele é um rotacional. Então tem que ser um pseudo-escalar. Ele é um escalar ou um pseudo-escalar? Mas eu sei que se eu tirar o rotacional em 2 dimensões, eu só tenho uma única componente, eu só posso fazer essa operação. Então vamos lá. Por que aquilo ali é um escalar? Todo mundo sabe o que é um escalar? É um objeto que é invariante por rotação. Como é que eu faço a rotação no plano? Rotação no plano é uma matriz ortogonal 2×2. Qualquer matriz ortogonal 2×2 pode ser escrita como exponencial de uma matriz com traço zero. Essa matriz aqui ortogonal, essa matriz é antissimétrica. Em 2 dimensões, a única matriz antissimétrica independente que tem é 0, 1 e 0. Qualquer matriz antissimétrica é múltipla dessa. Então, no plano, a única rotação que eu posso fazer é essa rotação. Quer dizer, quem é a matriz SO2 mais geral? Quem é a matriz de rotação mais geral que eu posso fazer no plano? É cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Essa matriz tem determinante 1. E essa matriz aqui é ortogonal. O inverso dela é a transversa. Então, qualquer rotação no plano é isso aqui. Então, isso significa que, se eu fizer uma rotação, x' é cosseno θ x mais seno de θ y. Y' é menos seno de θ x cosseno de θ y. Isso é uma rotação no plano. Eu passo de coordenadas x, y para coordenadas x', y' por meio dessa rotação. E aí é claro que o campo A segue a mesma regra. Ele é um vetor. Então a linha x é cosseno θ ax mais seno θ a y.
a linha Y, menos seno de θ a x, cosseno de θ a y. Então agora é só substituir aqui. Derivar em relação a x é derivar em relação a x' e derivar x' em relação a x. Regra da cadeia, derivar em relação a y', derivar y' em relação a x. E faça a mesma coisa para derivar em y. Derivar em relação a x', derivar x' em relação a y, mas derivar em relação a y', derivar y' em relação a y. Então, isso aqui é a regra da cadeia. dx' dx, está lá, dá cosseno de θ. Então, isso aqui vai ficar cosseno de θ vezes isso, mais seno de θ, menos seno de θ vezes y. E aqui vai ficar mais seno de θ vezes y, cosseno de θ vezes y. Então, eu sei, então eu posso escrever, se eu quiser pegar essa combinação e calcular isso, vai dar igualzinho a dx da y menos da y a x. Então, isso aqui é um invariante rotacional. Se eu fizer uma rotação, boto a linha, boto tudo substituído, no final do dia. Então, isso aqui é invariante por rotação. Então, o campo magnético transformado é o campo magnético original. Então, o campo magnético não sofre rotação. Isso mostra que ele é um escalar. Tá? Exercício simples de matriz. Feito isso, só provei que ele é um escalar. E ele é um pseudo-escalar ou um escalar? Como é que eu vejo se o objeto é escalar ou pseudo-escalar? O que é que eu preciso fazer? Isso, fala. Que isso? Falou bonitinho. Deixa a lojinha falar. Paridade. E os mineiros aí? Estão claros que é paridade? Ah, então lá. Então, para eu ver se é, para ver se é escalar ou pseudo-escalar, a primeira coisa, a rotação. Não mudou, então é escalar. Mas agora eu não sei se é pseudo-escalar. Tirar a dúvida, faz uma paridade. Então, ainda tentando definir a origem dos campos em duas dimensões. Para depois começar a pensar nas equações de massa. Aí nós vamos ter que começar a raciocinar como modelar as equações de massa. Então, vamos lá. Transformação de paridade. T' igual a T. X' igual a menos X. Y' igual a menos Y. Está errado. Por quê? Se eu fizer essa transformação de paridade, estou fazendo isso. Esse eixo vai nesse e esse eixo vai nesse. Isso não é uma paridade, isso é uma rotação de 180 graus. Então, vou colocar aqui, ó, π igual a θ, cosseno de θ vale menos 1, seno de θ vale 0. Seno de θ vale 0, cosseno de θ vale menos 1. Então, uma rotação de um ângulo π leva x em menos x e y menos y. Então, isso não pode ser paridade, isso não é paridade, não é rotação. O que caracteriza a paridade? Caracteriza a paridade ela ter determinante menos 1, que era uma transformação discreta. Então, a transformação de paridade ela não pode ter determinante 1, porque essa transformação seria isso aqui, ó, seria aquela rotação de π. Seria menos 1, 0, 0, menos 1, x, y. Determinante dessa matriz é 1. Então, isso nunca pode ser paridade, porque a paridade é uma transformação que não pode ser conectada com a identidade. A identidade tem determinante 1. Então, a paridade ela tem, ou eu faço isso, ou eu faço isso. A paridade em duas dimensões, então, ela tem que ser definida trocando apenas um eixo. Isso aqui é y, isso aqui é x. Transformação de paridade, eu posso dizer que é isso. Por quê? Porque aí, ó, menos x vezes y, dá o z, regra da mosqueta. Fala. Mas aí você quebra a simetria rotacional. Porque isso aqui é uma direção privilegiada. Você tem um determinante menos 1, mas aí você tem problema com a rotação. Tá? Pois não? Professor, isso não é só redefinir o sinal do tensor de derivativo? Vamos traduzir? O que é o tensor de Leibniz? Falei para aquela. É o epsilon JK, né? E JK, isso. Se as permutações pares dá mais um Isso. e Isso. O tensor de Leibniz ele aponta para você se você fez uma transformação de paridade. Não, então exatamente, se você verifica o sinal dele, é como se você estivesse Tem montando. definido determinantes. Oi?
É como se você estivesse trocando. Você muda a regra do tensor de Leibniz. Então. Então, você muda a regra do tensor de Leibniz, então faz uma transformação geométrica. Você mantém o tensor de Leibniz, mas muda o eixo. São duas opções. Tá? Então, vamos optar que a transformação de paridade para nós seja isso aqui. A transformação de paridade em duas dimensões, deixa eu cá, isso aqui, vai fazer isso. Ela vai pegar o x vale menos x e o y vai. Então, isso aqui é uma transformação que tem determinante igual a menos 1. Então, é uma transformação discreta. Então, é uma transformação de paridade. É isso que eu defino como a paridade. Então, se olhar o campo magnético, ele é dx a y menos dy a x. O campo A é um vetor. Então, por transformação de paridade, ele tem que seguir a mesma regra que a coordenada. Então, a linha x é menos ax, porque ele é um vetor, ele não é um pseudo-vetor. Isso aqui é isso. Então, se eu trocar o sinal, ddx troca de sinal. O AY não. O DDY não troca de sinal, mas estou sonhando. Essa aqui troca. Então, o campo magnético, ele troca de sinal por uma transformação de paridade. A mesma coisa acontece se a gente disser que a paridade é isso. Então, por uma transformação de paridade, o campo magnético, ele é um escalar que muda de sinal. Então, ele é um pseudo-escalar. Então, em 3 dimensões, quando a gente vai fazer o eletromagnetismo. Então, 2 minutinhos eu acabo, porque aí já preparo tudo para amanhã. Então, a gente já sabe o que a gente vai enfrentar na hora de propor uma teoria eletromagnética em 2 dimensões planares, né? Um tempo mais 2 dimensões planares. Então, a gente vai ter um potencial escalar e um potencial realmente vetorial. Vamos ter um campo elétrico vetorial e um campo magnético pseudo-escalar. Então, é claro, de um vetor, para eu determinar um vetor, eu preciso tirar dele, claro, a divergência e o rotacional. Mas para eu mexer com o escalar, eu só posso tirar o gradiente. A gente já viu, não vai ter equação de Ampère-Maxwell sobre a forma de rotacional. Vou tentar relacionar. Então, vou deixar um exercíciozinho, uma tarefinha para vocês pensarem para amanhã, que é a seguinte. Em 2 dimensões, nós podemos definir uma coisa chamada dual. O que é o dual? Deixa eu colocar aqui. O que é o dual de um vetor? Nosso colega lá em cima já deu uma dica. Se eu estou em 2 dimensões espaciais, eu tenho tensor de Leibniz, epsilon e J. Esse tensor, ele é essa matriz, é uma matriz antissimétrica. É a matriz antissimétrica básica em 2 dimensões. Qualquer matriz em 2 dimensões pode ser um múltiplo dessa matriz. Matriz antissimétrica mais geral, ela tem que ter diagonal 0 e um elemento é menos o outro. Então, qualquer matriz antissimétrica 2 por 2, ela é um múltiplo dessa matriz aqui. Bom, se eu pegar um vetor e multiplicar por essa matriz, se eu pegar um vetor coluna, se eu pego um vetor V, vou pegar esse vetor V e vou multiplicar por essa matriz. Ou seja, vou pegar 0, 1, menos 1, 0. Vx, Vy. Quais são as características desse vetor Vt? Vou botar esse vetor Vt. A componente x dele é a componente y primeiro. E a componente y dele é menos a componente x. O módulo dele não muda. O módulo desse vetor é igual ao módulo do vetor original. E esses vetores são ortogonais. Esse vetor Vtil escalar vetor V, obviamente dá 0. Porque fica Vx vezes Vy menos Vy vezes Vx. Então, se eu estou no plano, eu tenho um vetor V. Esse aqui é o meu vetor V. Eu tenho o meu vetor Vx, tenho o dual dele, ele vai ter a componente. Não, ele seria esse vetor aqui. O mesmo modo,
mas rodado no sentido antitrigonométrico, rodado de π sobre 2. Então, associado a qualquer vetor, eu posso escrever esse vetor aqui. Por exemplo, se eu fizer o produto vetorial de dois vetores, V vetorial 1, em duas dimensões, a gente já viu, o produto vetorial é um escalar, eu não tenho componente Z. Então, isso aqui vai ser certamente Vx, o y, menos Vy, o x. Então, se eu pegar o produto vetorial dos duais, então esse vetor tildado, a gente chama de vetor dual. É um vetor que tem as mesmas características do outro, só que ele foi rotacionado. Então, se eu pegar o V, então isso aqui vai ser V til x, o til y, menos V til y, o til x. Então, a gente pode ver aqui, ó. Bom, outra coisa que a gente pode ver aqui em cima, interessante. Se eu pegar Vx, quem é o y? O y, a componente y, é a componente x do dual. Então, eu posso substituir os y pelo dual componente x. E a componente x do vetor original, ela se torna menos a componente y do dual. Então, menos a componente x é mais a componente y do dual. Então, isso aqui é um... Então, a gente vê que eu posso transformar um produto vetorial num produto escalar. É V escalar dual. Então, em duas dimensões, eu tenho um cálculo vetorial muito interessante. A gente transforma produto vetorial em produto escalar. Transforma rotacional em divergência. Por exemplo, agora, se eu quisesse fazer o contrário, vou apagar isso aqui. Eu já estou acabando, hein, gente? Desculpa aí. Se eu pegar Vx, Vx é menos V til y. Então, esse termo, isso aqui também pode ser escrito como sendo menos V til y, o y. E o Vy é o próprio V til x. Então, menos V til x, o x. Então, se eu colocar o dual no primeiro, isso aqui está sendo menos V dual escalar. Então, tem três maneiras diferentes de expressar o produto vetorial. É um produto vetorial, ou é um produto escalar pelo dual do primeiro, ou um produto escalar pelo dual do segundo. Isso vai ser importante na hora de resolver estudar as equações de Maxwell. Porque nas equações de Maxwell aparece gradiente rotacional. Então vamos tirar o... Já estou acabando mesmo, desculpa. Vamos tirar o rotacional. Se eu pegar o gradiente. Gradiente é ddx, ddy. Vou deixar uma tarefa para vocês já já. ddx, então dual. ddy menos ddx. O dual. Componente y vira componente x, a componente x vira componente menos y. Tá? Então, se eu pegar rotacional de um vetor A, isso aqui é ddx do AY menos ddy do AX. Só que o AY é o AX. E o menos AX é o AY. Então, isso aqui dá a divergência do lado alto. Então, um rotacional vira uma divergência. Ou, se vocês quiserem, posso escrever isso aqui, seguindo aquela mesma regra de lá, menos o divergente dual do A. Se a gente colocar o dual no segundo ou no primeiro, a diferença é um sinal menos. Então, isso aqui, o que é isso aqui interessante? Vou fazer o seguinte, vou deixar o seguinte exercício para vocês. Vocês vão calcular em duas, suponha que vocês têm um vetor bidimensional, dois vetores, um vetor V e um vetor U. Dois campos, vamos chamar dois campos vetoriais, um campo vetorial A e um campo vetorial A. Eu queria que vocês calculem a seguinte grandeza, a seguinte combinação. Rotacional, um gradiente de A
vetor W. Lembre-se que A vetor W agora é um escalar. Então eu posso tirar o gradiente de um escalar. Em 3 dimensões eu não poderia fazer isso. Racional de A vetor W. Observa, isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor. Então isso aqui é um vetor. Rotacional de um vetor eu posso tirar. No final do dia está um escalar. Tá? Mexer com essa expressão aqui, isso aqui dá um escalar. Tá? Então, manipule com essas expressões, certo? E a outra coisa é tirar o análogo dessa relação. Rotacional. Em 3 dimensões, a relação que vale em 3 dimensões. Rotacional de um vetor é o gradiente da divergência do vetor menos o Laplaciano. Como é que essa expressão, isso aqui é em 3D, espaciais. Como é que fica essa expressão em 2 dimensões espaciais, tá bom? Bom, até amanhã, se Deus quiser.